Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá ouvindo Fomos Invitados. Eu sou o Nicolas e tô aqui com o meu amigo Augusto. Ué, vai Nick? falar? Ué, tá zoando. Que houve, mano? Eu, eu ouvi você falando. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que escuta Fomos Invitados. E aí ficou tudo quieto. Que isso? Eu joguei a bola pra você. Bom, eu posso dizer. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que nos escuta. Eu sou o Nicolas e tô aqui com o meu amigo Augusto e tá começando mais um Fomos Invitados. Sacanagem. Fala pessoal, como é que vocês estão? Não, agora eu acreditei. Eu tava tipo assim, não é possível. Eu ia falar, porra, não é possível. Pra quem não entendeu, a gente teve uns problemas de gravação agora na introzinha, mas agora deu certo. Fala aí, Ai, galera, ai. como é que vocês estão? Pô, animado pra estar gravando aqui mais um Fomos Invitados. Eu também tô animado, Augusto, também tô animado. Dessa vez a gente tá trazendo um tema aqui um pouco mais, acho que contemplativo, né? É, e acho que é um tema que, como você bem falou, a gente não, talvez não saiba tanto. Acho que a gente consegue chutar, mas a gente não sabe tão bem qual que é a visão do outro a respeito, né? Não sei. Na verdade, dando contexto, né? Vocês já viram aí, o tema é sonhos. E a gente tá falando aqui de, tipo assim, objetivos, tá? A recomendação não vai ser Inception. Mas, tipo, Não vai ser aquele outro que é caralho, que é muito bizarro, é um outro muito bizarro. É, Paranoia, eu acho. Caralho, esse filme ah, é uma doideira. bom, eu achei que você ia falar daquele do ventrílogo. Todos querem ser o. Qual que era? Não, Quero Ser Do. John Malkovich é perfeito, é É, excelente filme. Esse filme também fala um pouco sobre sonho, mas não é bem a vibe, não. ele quer ser. Mas, de qualquer maneira, não é esse sentido. Não é esse sonho. Você Onírico, né? dormir. Não é de Onírico, dormir onírico. e sonhar. É. Isso, exato. Exato. A gente tá falando aqui de objetivos, sonhos pra vida, né? Sonhos, coisas Metas, que, desejos, né? que almejamos. Exato. E o que fez a gente chegar nesse tema, na verdade a gente estava, né, debatendo assim qual seria o próximo tema, e eu fiquei curioso. Fiquei curioso a lá raio-x, sabe? E porque eu não sei, eu nem vou adiantar muito, mas assim, depois que tiver o primeiro corte, vocês já vão saber que vai começar nessa pegada. Porque eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu conheço o Nick, porra, minha vida toda, e eu não sei, tipo, qual é o sonho dele, ou até se ele tem um grande sonho, ou alguns grandes sonhos. Quer dizer, claro que tem coisas, né, tipo, casar com a Juliana, né, obviamente. Mas tipo assim, eu tô falando algo mais seu, sabe? Porque, assim, por muita da sua vida você não conhecia a Juliana. Ó, tudo bem que casar pode ser um sonho também, né? Tipo, casar ponto. Aham. Mas tô falando assim, tipo, mais amplamente. Algo, tipo, do Nicolas. Que o Nicolas quer realizar sendo tipo, só com o Nicolas, né? Tipo, eu fiquei curioso, levantei essa bola aí pra gente falar disso e então vamos gravar esse programa e bora. Perfeito, perfeito. Eu também tô nessa onda, assim. Eu acho que eu sei uma coisa ou outra dos seus objetivos, das suas vontades, mas é legal a gente também conversar, porque eu acho que para além de falar sobre nossas vontades e sonhos, eu acho que talvez esse programa seja um bom momento pra gente falar também de qual é a nossa relação com isso, né? Para além de quais são as coisas, mas como que a gente enxerga a realidade diante desses sonhos e como que a gente lida com o ato de almejar coisas, enfim, a curto, médio e longo prazo. Acho que eu tenho bastante para falar sobre. Vamos ver. Enfim, e ao final também, claro, vocês que já estão agora conhecendo esse formato de programa, a gente vai recomendar uma obra que a gente acha que tem a ver com o tema e que a gente gosta. Então bora lá falar um pouco dos nossos sonhos e da nossa relação com eles. Bom, pessoal, já vou lançar de cara, né?
Como eu já dei essa intro, acho que vou começar assim pra desenrolar, né, Nick? Qual é o seu sonho? Ou sonhos, né? Porque Uhum. é isso, é o que eu mais estava querendo saber esse tempo todo. Desde que eu levantei a bola, tive que esperar até o programa pra fazer a pergunta, né? Mas. E aí? Perfeito, perfeito. Cara, então, eu queria ter uma resposta fácil pra isso. Quer dizer, não sei se eu queria, mas talvez para esse momento agora eu gostaria de ter. Porque isso já foi motivo de muita reflexão interna minha e uma questão existencial mesmo, né? Porque eu cheguei a um ponto da minha vida que eu percebi que eu não tinha um sonho, um grande sonho. E aí eu tava sentindo que isso significava talvez que eu não tinha propósito. Que são coisas muito diferentes, por sinal. Mas é fácil de confundi-las. E aí isso me levou por um tempo a pensar nisso e me sentir perdido, ausente de propósito, e de meta e, e de vontades, enfim, porque eu não conseguia elencar ou destacar um grande sonho da minha vida, em particular. Algo que, sei lá, eu ia acordar todo dia querendo fazer, sabe? Tipo, quer dizer, querendo trabalhar pra chegar onde eu precisava, né? Pra Hum. alcançar. É, eu tenho também alguns, entre aspas, sonhos que são impossíveis, e que tudo bem também. É, mas. Mas então eu passei por esse momento. E hoje, o que eu sinto é que eu sou de fato uma pessoa que carece dessa coisa, assim. Eu não tenho nenhum sonho que, sei lá, eu carrego desde a infância e que eu tenho até hoje, assim. Eu não tenho nenhum sonho, tipo, objetivo, assim, claro, que é algo que eu paulatinamente busco e tudo mais. O que eu tenho, é, de maneira mais geral, e eu geralmente é a resposta que eu dou pra quando me perguntam, eu falo, cara, eu quero viver uma vida longa, estável e bem acompanhada. Tipo, eu sei que é genérico e bobo, mas no fim eu vivo por isso, entendeu? Eu vivo pra cultivar uma boa condição, pra cultivar boas pessoas à minha volta e pra cuidar de mim pra que eu possa aproveitar isso o máximo que der. Meio que é isso, é meio uma coisa que todo mundo deve almejar, né, provavelmente, mas eu acho que se eu tivesse que escolher um, seria esse meu grande sonho. É meio bobo, né? Mas enfim. Ah, mano, eu não acho que é bobo, não. Eu acho que no fim do dia, o sonho. Assim, eu acho que ele não é muito específico, né? Mas eu acho Sim. que no fim do dia, o sonho de todas as pessoas meio que caminha pra esse nível de se sentir satisfeito, né, com algo. Tipo, no seu caso, poder aproveitar aí boas companhias, poder aproveitar bem o melhor que você pode da sua vida, né? Para alguém, talvez o grande sonho dela talvez seja algo mais objetivo, né? Tipo, eu gostaria muito de conhecer a França, sei lá, por exemplo. Uhum. Mas mas assim, mas por quê, né? Aí, tipo, ela quer conhecer a França só porque ela quer estar em pé no meio ali daquele pedaço de terra no meio do, do planeta? Não, é porque vai ter alguma coisa assim que vai trazer uma satisfação e uma alegria para ela. Então acho que apesar de não ser tão específico quanto esse exemplo que eu dei, né? Eu acho que traz o Uhum. mesmo sentimento de realização assim, Não, no o que eu quis final. dizer com ser bobo é que é isso. Eu acho que todo sonho, a consequência última dele vai ser talvez essa sensação. Não sei, quer dizer, vai ser uma sensação de satisfação, sim, só que o meu sonho não é estar satisfeito, necessariamente. Uhum. Claro, porque isso aí ia significar que ele tem fim nele mesmo, né? Claro que o sonho vai te satisfazer, senão ele não é um sonho, né? É igual no The Mas Sims, tá ligado? Que você tem o. Você bota no seu é, boneco. exato. Mas, tipo, a minha vontade é essa, tipo assim, de viver uma vida confortável, ou seja, de, tipo assim, de eu não passar perrengue, pra poder fazer as coisas que eu gosto, que estão hoje no meu presente, e pra eu
cultivar as relações com as pessoas que eu tenho hoje, sejam elas as relações familiares, as de amizade, a minha relação com a Juliana, é, e novas que virão, né? De, de paternidade, enfim. Mas aí a gente vai desmembrar para outros sonhos que eu tenho, e aí o que eu queria até trazer para esse programa é que eu tenho mais uma. Para tornar isso aqui interessante, porque eu não sou uma pessoa que tem esses grandes sonhos objetivos, assim, né? Tipo, eu quero estar em todos os continentes do mundo. Eu não sei se eu quero, tá ligado? Sei lá, dei um exemplo. Eu quero, sei lá, porra, eu quero me tornar um ator famoso, sei lá. Eu não tenho isso. Mas eu tenho uma lista de coisas que eu tenho vontade de fazer, sabe? Que eu fiquei pensando por esse programa. E que eu tenho vontade de fazer o que aconteçam. E se não acontecerem, faz parte. Porque tem muitas que eu não tenho o menor controle. Mas enfim. Mas são, mas são sonhos. Eu considero como sonhos, ou mais como um, um bucket list, por assim dizer. Sabe? Mas que você não tem controle? Algumas não. Enfim, acho que a gente vai poder falar disso já já, porque eu quero ouvir os seus agora, ou o seu grande sonho. Cara, bom, um pouco ao contrário de você, eu tenho sonhos mais específicos, mas, tipo assim, eles foram mudando um pouco. Não, não mudando muito, não, na verdade. É, tipo assim, quando eu era criança, eu não lembro se eu falei isso no Guto Talks sobre wrestling e MMA, mas eu queria muito ser lutador, porque é o que eu fazia e era o que eu mais gostava de fazer e Aham. tal. Mas, enfim, a partir ali do high school e tal, muito por conta do corte de peso que isso envolve, eu comecei a ficar de saco cheio disso. Falei, quer saber? Foda-se. Aí eu fiquei um tempo ausente disso, apesar de voltar depois e, enfim, ainda gostar bastante de fazer, né? Não era mais o sonho. O sonho acabou que se reconfigurou para morar no Brasil novamente, né? Uma parada, tipo, muito Sim. das pessoas que moram aí, tipo, o sonho é não morar, mas Ou pra morar mim nos é. Estados Unidos especificamente, né? Tem um sonho. Especificamente, exato. É. mas, mas pra mim é morar no Rio de Janeiro em particular. E é o meu sonho agora. E assim, isso foi algo que eu fui descobrindo aos poucos, né? Tipo, acho que desde quando eu entrei na faculdade pela primeira vez ali em 2019, eu, enfim, fui. E tudo que veio acontecendo na minha vida até agora, né, nesse talvez segundo ato, ou talvez terceiro ato, dependendo de como você quiser dividir da Aham. vida, eu fui percebendo que é Segundo, onde eu segundo. queria estar. Eu acho que é mais segundo, né? É porque a infância, enfim, não sei se entra pra É. adolescência, mas eu também, assim como o Gabriel falou no último raio-x, eu acho que, não sei, esse período aí que eu vivi de 2019 até 2024, eu sei que a gente tá em 25, mas, enfim, acho que eu já tô também numa outra etapa, mas esse período, assim, eu sinto que foi realmente um grande misto de adolescência com vida adulta, sabe? Sim, sim. Mas enfim, mas focando de novo no sonho. É o meu sonho. E assim, e eu posso dizer que eu consegui viver o meu sonho por alguns meses, que foram os meses, né, que eu morei aí no Brasil. E e assim, Em por isso vinte e até que três, né? eu. Isso, em 2023. E por isso até que eu acho o seu sonho, porra, foda pra caralho. Porque, porque eu entendo como é, mano. Eu entendo, tipo. Não sei, pra mim eu tava. Sei lá, todo dia era muito bom. Tipo, todo dia era muito bom. Tinha coisas que às vezes davam problema. Tipo, eu tive uma vez, por exemplo, a minha geladeira quebrou. Sabe? Mas tudo bem. Eu fui lá, chamei o cara, ele consertou e tudo certo. Tipo, tudo bem, sabe? Não é que eu tô vivendo meu sonho, tudo é perfeito sempre. Não. Mas, tipo assim, mas é isso. Eu já tinha alcançado a meta que eu tinha pra mim mesmo, que era estar no Rio de Janeiro, residindo no Rio de Janeiro, né?
como Uhum. permanentemente, assim, pelo menos na época eu achava que seria permanentemente. E a partir disso eu estava vivendo, assim, essa eu posso dizer que em algum nível eu estava vivendo o seu sonho. Eu estava já me sentindo, tipo, muito realizado, muito bem. E obviamente, claro, eventualmente eu quero ter meu próprio apartamento, né, que eu estava alugando, e eu quero, enfim, ter, sei lá, quero, enfim, né, fazer outras coisas, mas eu já estava com esse peso fora, assim, fora de mim. Acabou que não deu certo, né? E enfim, aí, porra, esse aí você tá É. ligado que foi um salseiro. Mas enfim, mas aí voltou, né? Volta assim pro quadrado um pro quadrado. Pro quadrado um Square Pra One, né? casa um. É, pra Pra casa. casa 1. É. A bola tá na corte, sacanagem. Pô, Mas. essa foi foda. Mas eu acabei que voltei pra estaca zero, porra. Estaca Aí, zero, é. voltei pra estaca zero. E. E aí, agora sim, tô de novo atrás desse sonho, mas eu digo assim, que é isso. Eu tenho um outro sonho, também, mas esse é um sonho muito mais grandioso. E, e nem sei se é exatamente um sonho. E talvez ele fosse mais cabível ser até para um outro tema. Mas é, esse é tipo, não sei, eu gostaria de ser não lembrado depois da morte, porque isso parece uma parada meio megalomaníaca, né? Tipo assim, tem pessoas que foram lembradas depois da morte que eu não queria ser lembrado como. E eu também não queria que, tipo Aham. assim, estudassem sobre mim nos livros de história, ou nem nada disso, não. Mas sei lá, tipo, ter alguma coisa, alguma marca no mundo que mostra que eu tô aqui. Seja um nome de rua, sei lá. Eu sei que isso pode mudar, né? Eu sei que, enfim, daqui a muitos anos o sol vai explodir, então foda-se. Mas, enfim, mas a gente tem a internet, a gente tem, sabe-se lá, né? Tanto faz. Tipo assim, eu não tô tão bitolado com isso, mas eu acho que seria legal, porque. Não sei, mano. É, Eu. então, Eu acho eu isso. acho, eu acho que essa parada de, tipo assim, deixar uma marca em algum jeito, acho que tem jeitos, claro, tem um, acho que uma, Jeitos uma, tem. não, o que eu ia falar, tem umas centenas de jeitos diferentes de conseguir fazer isso, mas o que eu ia dizer é que, assim, eu gostaria de, dentro do possível, ser lembrado por quem, por quem me conheceu, entendeu? Tipo, e que isso. Não, isso. É. Entendeu? E que isso. E pra mim isso basta, entendeu? Tipo assim, beleza, essas pessoas um dia vão morrer também, e aí as pessoas pra quem elas passarem as informações não conviveram comigo, naturalmente não vão lembrar. Mas, tipo, como hoje os meus afilhados eles ouvem a gente falar do bisavô deles que faleceu, que é o meu avô, eles sabem quem é, sabe? Tipo, a gente fala dele pra eles, sabe? Então, tipo. E isso é uma coisa. E eu sei que eles que convivem hoje com a minha avó, que é a bisavó deles, eles, pelo menos o mais velho, vai lembrar e vai falar pros filhos e, sabe? Tipo, então eu acho que isso é uma coisa que eu quero, entendeu? Não, eu acho isso muito maneiro. Isso até me lembra bastante a tradição mexicana, né? Do Dia Aham, dos Dia dos Mortos. Mortos. Mas. É. Exato. Mas. E o Mas, tipo Alcaraz, que assim. venceu em virada épica o Sinner num jogo de mais de 5 horas e é campeão do Roland Garros. É, né? Acabei de ver a notícia. Ser campeão do Roland Garros é um puta sonho para tenistas, mas enfim. Acabei de ver a Eu nem notícia sabia aqui. que tava rolando, mano. Tênis É, eu, não. eu, conhe- eu sei do, do Nadal, do Federer. Parabéns, falou dois, um aposentado e um semi. Embora eu ache o esporte muito maneiro. A minha bisa, tava falando de ser lembrado, né? A minha bisa, ela gostava muito. Mas. Mas não, assim, eu. E não, Eu tô mano, em paz. O Nadal, acho que eu tava falando que o Nadal tava semi-aposentado, mas acho que ele se aposentou no passado. Então, realmente. Aí nem você é a pessoa pra saber. É. Mas. Mas assim, eu também. Eu tô em paz com esse sonho, assim, tipo. Uhum. Tipo, esse não ser realizado, porque eu sei que é um negócio, tipo, muito. E assim, eu nem sei se caberia eu trazer. Agora que eu já trouxe, foda-se, mas eu nem sei se caberia eu trazer nos sonhos. Eu acho que seria melhor pra onde, sei lá, tipo.
Legado. É. É. Mas, le... Mas legado é um tema Legado, específico. legado é bem. Legado mas, não, mas tipo assim, porque ao Legado mesmo é um tempo. tema específico. Não, esse é super específico. É. Mas esse aí é porque, tipo, ao mesmo tempo que eu acho que seria legal, não é algo que. É algo que eu tô em paz de não ser o caso. Mas Se aí não vier a fudeu, acontecer. porque eu vou te ser muito sincero, todos os que eu falar da minha, entre aspas, bucket list, que eu tô falando que são minhas grandes vontades e tal, e almejos, mas que não são grandes sonhos, pra mim não importam se o meu grande sonho que eu já falei tiver on, tá ligado? É, tipo, entendeu? Eu tenho essa onda. Então, eu te entendo. Tipo assim, eu tô em paz também, mas eu vou estar em paz com todos os meus próximos. Então, assim, eu vou citá-los mesmo assim. Ah, não, beleza. É porque esse meu não é tipo assim, não é tanto um bucket list, né? Tipo assim, bucket list, quero ser lembrado depois da morte, tá ligado? Mas eu não sei, cara, eu fico pensando, eu Cara, fico eu não consigo não pensando, pensar em exemplos horríveis. não, exatamente, tipo, Desde, isso que é foda, desde que né? você falou, eu tô com um cara na cabeça que eu não vou falar justamente pra eu não fazer com que Não, ele então, seja lembrado. não, exato, mas só que você pode puxar da cartola uns 20, tá ligado? Não, só que eu tô com um na cabeça que nem é o pior ser humano, não, tá? Mas é que eu tô com um na cabeça específico que, sei lá, me dá essa vibe. Ah, é? Mas é. Não, acho que eu peguei a visão. Não sei se você Mas, pegou, bom, não, mas tem a será? ver com, enfim, Tem tempos recentes? Estamos falando de tempos nesse, contemporâneos. nesse século, Ah, tá. Bom, ok. Nesse século, Depois a gente enfim, fala disso, pra não, é. pra não fugir muito aí Figura. do tema, mas. Não, mas sei lá, eu fico pensando às vezes. Pô, Eu acho que eu sei de quem você estava pensando. Agora eu não, entendi. mas eu nem quero me estender nesse assunto pra gente voltar pros sonhos primordialmente. Tá bom. Mas, tipo assim, eu fico pensando em toda a história humana, quantas pessoas não existiram, sabe? E a gente aprende de, sei lá, é, É, dezenas, assim, na, um, na, na um vida. elevado. 1 vezes 10 elevado a menos Não, 2 bilhões deve ser o que a gente aprende de seres humanos. não, exato. E que, tipo assim, não sei, eu nem tô falando de. De novo, eu não tô falando de fazer nada muito megalomaniacal, império, tá ligado? Mas, tipo assim, não sei, eu acho que hoje em dia, principalmente com a internet, eu acho que seria legal se eu quisesse jogar no Google, tipo, sei lá, a vida. Tal, ou de um antepassado meu, ou até de um maluco aleatório, assim, um aldeão, e só ver, tipo, do cara mesmo, qualquer Se, coisa do cara. se, se a Eu só acho que internet. seria legal, sabe? Se a internet, como a gente conhece hoje, durar muitos anos, as pessoas vão poder ouvir a gente depois da gente ter ido embora. Não, isso eu acho muito foda. Tipo, assim, e aí que tá, né? Eu não sei se vai durar ou não, e tudo bem também se não, porque eu sei que a chance de algo ser infinito é duríssima, né? Não é, É, é praticamente nula. exato. É, sem Mas entrar, sem o. entrar em argumentos teológicos, ela é praticamente nula. Praticamente nula, mas ao mesmo tempo 100%, se você for entrar num argumento com alguém de fé em alguma coisa, né? É, Mas de que algo infinito existe. Mas de qualquer forma, o que eu tô querendo dizer é que, não sei, eu acho legal. Esse é o ponto. Eu acharia legal, mas o meu sonho, cool. o meu sonho de verdade mesmo é morar no Brasil pra aí sim Apartamento no viver essa. Brasil, Rio de Janeiro É, especificamente e tal. Com a mano, rotinazinha, acabou o trabalho, vou porque, lá, vou malhar, vou tomar um açaí no Porto de Sabor. porra, era a minha vida, mano, e era muito bom. Era tipo, hoje vai ter RPG, bom, pizza, mamadjama, foda-se. Hoje, porra, tipo, sério, sério. Deu sol, praia. E também morar sozinho. Assim, mano, é porque foi uma escada de coisas, né? Tipo assim, Tô eu sabendo. tô aqui. Aí do nada eu tô no Brasil. No Brasil, primeiro, morando sozinho. Muito melhor do que morar com os Sozinho nos Estados pais. Unidos. Também, mas, mas, mas sei lá, só de morar sozinho. Ah, Augusto, por quê? O que que você faz sozinho? Nada, tá ligado? Mas, mas sei lá, mano, só me sinto É. mais tranquilo no geral. Mas você diria que você É, realizou um sonho visitando o Japão agora? sim, assim, na verdade, se a gente, é porque eu não sei se a gente ia falar de bucket list, mas você deu o exemplo lá de todos os continentes, eu tenho esse sonho. É, Cara, cool.
Eu queria muito. Cara, eu quero visitar, tipo, o máximo de países possíveis. É. Essa é E uma que. vontade que eu tenho, mas eu tenho mais pontualmente de alguns lugares do que outros. Ah, não, eu também, mas são Eu não muitos. tenho essa, tipo assim, nossa, eu quero viajar. A Juliana tem bem mais. Tipo assim, eu quero viajar. é, Tipo, eu quero estar sempre viajando e tal e tudo mais. Eu curto a ideia, tá? Acho, mas eu não. Mas enfim, voltando. É, voltando pra vibe do bucket list, eu tenho. Você tinha me perguntado os sonhos que são intangíveis, né? Que é tipo assim, que não dependem de mim, na verdade. É, Tipo, eu vou dar um exemplo de alguns pra você entender qual é a onda que eu tô falando. A exemplo, eu gostaria muito, e eu não sei se isso vai ser possível, porque não tá nas minhas mãos, que a minha avó estivesse viva pra ver o meu casamento. Hum, Tipo, eu adoraria que, assim, pra quem não sabe, eu tenho uma avó de 94 anos, enfim, ela tá bem, mas ela tem 94 anos, e, enfim, e o envelhecimento já é um sinal nítido, né? E eu não vou me casar no próximo ano, né? Nem daqui a dois, né? Enfim, não tá num horizonte de médio prazo e a gente sabe que esse tipo de. Quando a gente sai desse horizonte de um ano para uma pessoa dessa idade, a coisa é incerteza total, né? Sejamos francos quanto a isso. Então, assim, eu não sei, não tenho a menor ideia. Mas eu adoraria que ela tivesse saúde pra ver, entendeu? Assim, meu irmão vai se casar ano que vem, né? Eu, eu tô com a segurança de que ela vai estar presente, sabe? Que ela vai ter hum. saúde pra participar. Mas o meu, não sei, tá ligado? Então, isso é um. É, mano. Realmente não dá pra saber, né? E Só não dá tem o que eu pra, só faça. dá Então, pra assim, entender. se acontecer, beleza. Se não acontecer, eu vou ficar triste, mas, tipo, tá tudo bem, tipo, entendeu? Mas é um sonho, entendeu? Não é uma vontade minha. Não, eu adoraria muito que isso acontecesse. Então eu Sim. boto nessa categoria, só que eu sei que, enfim, it's not on me, it's not on her, não tá em ninguém. It's in Tá the nas lap mãos of de the God, Deus. né, mano? Exatamente. Exatamente. É, Mas. então é isso, tá Mas ligado? entendi o que você quis dizer. É, mano, eu francamente não tenho muitos que não dependem de mim. Em algum nível, né? Obviamente, algumas coisas mais do que outras. Uhum. Mas, tipo assim, de cabeça eu não consigo pensar em nenhum sonho. E que também que tem a ver comigo, né? Obviamente eu fui, é, paz mundial, o grande sonho, mas isso Não. aí Esses. já tá Então, totalmente eu tenho. removido de É, qualquer nível de controle, qualquer nível de sabe, não, tipo, total. eh, mas mas entendi, mano, eu não sei, eu não sei se talvez seja uma trava minha, porque eu não gosto muito de coisas fugirem do meu controle. Mano, eu tô parecendo totalmente megalomaníaco, né, Não, viver pra sempre, eu não gosto de fugir eu do acho meu que controle, mas pessoas que gostam de coisas que fogem do controle delas estão mentindo, assim. O é, ser humano não gosta disso. só se for o Coringa, Não, mas mas até ele, porque ele gosta de ser o responsável por fazer com que as coisas saiam do controle, entende? Então, tipo assim, é. eu não tô dizendo que não existem pessoas que não gostam de que as coisas saiam tipo assim, né, de que elas não controlem tudo, mas elas precisam ter algum nível de controle, mesmo que pequeno, pra, sabe, não tem como a pessoa querer que nada esteja na mão dela. Tipo, impossível. Mas é porque eu acho que eu sou um pouco mais bitolado com isso. Até por isso que eu, sei lá, normalmente nunca fui tão bom ou, tipo, em esporte coletivo, sabe? Coletivo. É. Em comparação com o individual. Tipo, não sei, Ou mano. que envolvem instrumentos que não sejam só suas mãos, né? Porque É, não, depende você de uma outra já me. coisa. Não, exatamente, sabe? Porque, sei lá, até tipo assim, correr. Eu não sou tipo um corredor, mas é isso, você corre, ponto. Agora, tipo, qualquer coisa que envolva bola, tá ligado? Você é Eu ruim. sou, eu sou ruim, e não sei, mano. E assim, claro que não é só porque, que saco, mas até porque eu acho legal, mas eu só, sei lá, não, tipo,
não sei, se eu fosse fazer No FIFA, competitivo como você mesmo. controla tudo, você até que consegue ser mais empolgado a É, respeito. Mas, muito louco que eu consigo jogar Overwatch. Mas sei lá, esse eu é. também não levo muito a sério. Eu jogo ali só pra ficar falando com o Christian, tipo, ha, 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 ha. E, e ver ele ficar tratando com as pessoas no chat. Mas assim, é, não, mas eu acho legal por um lado, porque eu acho que quando você realiza, talvez seja algo ainda mais, tipo, porque é um sonho, né? Assim, por exemplo, vou dar o exemplo com o meu, né? Tá, comprar um apartamento no Rio de Janeiro. Pá. Tipo, a menos que eu ganhe na loteria numa tacada só e compre, assim, não vai ser algo que eu vou ficar surpreso ou necessariamente, tipo, é, enfim, né? Vai ter um processo, eu vou saber que o sonho tá se aproximando. Claro que quando ele chegar, é, vai ser muito bom, mas, tipo assim, Mas algo eu acho que. nesse Mas sentido. realisticamente a jornada pra todo sonho é assim, né? Tipo. É verdade, né? No dia anterior do seu casamento, quando a sua avó estiver lá, você já vai estar mais tranquilo com isso. É, Mas. é. Mas mas não sei, eu acho que ainda tem um grau a mais porque é sorte, né? Não é algo que você está ativamente trabalhando pra, pra fazer. Tudo bem que também tem a recompensa de algo que você trabalhou pra fazer, né? Então fica aí Sim, sim. essa dicotomia. Mas, mas sei lá, no fim do dia sempre é muito bom, né? Teve algum sonho que você já realizou? Acho que a Então. Juliana com certeza é um, né? Sim, sim. Eu acho que eu tenho entrado. Por muito tempo, quando eu era adolescente, eu tinha esse sonho de, tipo, ter um relacionamento, encontrar uma pessoa pra mim, e eu sinto que eu realizei. Só que eu sigo realizando, né? Esse é um sonho em continuidade. Ele não é só, tipo, Tipo, começar. comecei a namorar. Pum, É. agora tá tudo Mas sim, bem. mas é uma realização, né, diária. Eu acho importante, inclusive, ter essa percepção a respeito, né, de que todo dia é como se eu tivesse seguindo e realizando esse sonho, né? Isso ajuda a gente a dar valor às coisas importantes, né? É a mesma coisa quando eu olho para minha situação hoje no sentido do meu sonho mais amplo, né, que é ter estabilidade e sentir meu senso de longevidade, que eu tô próximo das pessoas também e bem acompanhado. Todo dia que eu acordo e eu vejo que eu tô realizando essas três coisas, eu me sinto mais grato, sabe? É um exercício de gratidão constante. É, mas, mas sim, ela é um sonho. Então, nesse sentido, ela é um sonho que eu sigo realizando, assim como o meu grande sonho, eu sinto que todo dia eu continuo trabalhando para continuar realizando ele no dia de amanhã. É, mas eu tenho uns outros que eu já realizei. Eu tenho uns que são impossíveis de realizar, eu tenho outros que já realizei. Assistir o Paul McCartney ao vivo foi um sonho que eu realizei e foi o mais próximo que eu já tive de realizar outros que eu sei que eu nunca vou realizar. Como ver o Queen se apresentando na formação original ao vivo. E assim, eu ainda tenho o sonho de ver o Queen na formação atual, né, com o Brian e o Roger, o Adam Lambert e companhia. Mas eu acho. Quem é o baixista? É bom, uma galera, o baixista. Uma galera é tudo, na verdade, né? Porque hoje o Brian e o Roger já não dão mais conta de fazerem a guitarra e a bateria, respectivamente, sozinhos. Mas, enfim. É, mas. Mas eles, assim, eu já não sei, porque eles já tão bem idosos, já não estão mais. Agora, bom, o Brian e o Roger, no caso. Já não estão mais fazendo tanto show. O Brian teve um problema no coração recente, enfim, ficou afastado. Porra, meu, meus ídolos ou eles estão mortos ou estão morrendo, sabe? Tipo, o Billy Joel, essa semana eu vi que ele teve uma parada meio, tipo, não é bem uma hidrocefalia, mas ele teve um problema tipo assim, de estar com a cabeça com pressão forte na cabeça, e aí ele não vai poder mais fazer show, que eu sou uma porrada de show também, e até de segunda ordem, enfim. Então é outro cara que eu tinha sonho de ver ao vivo. Elton John já se aposentou, Steve Wonder não faz mais show há muito tempo também, enfim. Então, assim, é... Eli já morreu, enfim. Então, nesse sentido, o Paul, ele meio que conseguiu me dar uma sensação muito diferente, assim, de ver uma pessoa que eu admiro desse nível ao vivo e foi diferente, foi uma sensação de sonho realizado mesmo, assim, é, sem igual, assim. Foi uma sensação de estar fora
sei lá, tá diante de uma presença diferenciada mesmo. Mas e aí. Mas falando de, sei lá, outras coisas que eu já realizei. Ah, eu me formei na faculdade pública, isso era uma vontade, isso era um sonho meu, né? Tipo, conseguir não fazer. é, não ter que pagar uma instituição privada para me formar. Esse é o meu grande É, sonho também. Pô, esse aí, eu retiro até o que eu disse. Top um sonhos. é. É, assim, Mas- não vou dizer que eu não paguei porque todos nós, cidadãos brasileiros, pagamos impostos e é para isso que existe os impostos, para isso e outras coisas, mas enfim. Mas você entendeu? Então, sou muito grato a isso. É, eu. Bom, acho que são esses que eu consigo pensar agora. É, eu tenho um sonho que eu tinha, né? Eu tenho aqui o meu set hoje de caixa de som, receiver, toca-discos, uma coleção que eu estou trabalhando em aumentar. Eu tô deixando a parte de aumentar, eu tô deixando um pouco de lado ultimamente, porque, enfim, várias outras coisas na vida aparecendo. E que eu tô preferindo investir nelas. Tinha um sonho de fazer uma viagem com a Juliana, uma viagem grande, né? E a gente fez esse ano o cruzeiro e com amigos também. Tipo, sabe, pagar uma coisa grande pra mim. Eu acho que essa foi a primeira coisa grande que eu paguei pra mim, uma viagem internacional, um cruzeiro, sabe? Claro que eu ainda tenho outros sonhos de visitar outros lugares com a Juliana. A gente tem o sonho de fazer o tour por todas as ilhas inglesas, britânicas. Inglesas é complicado. Britânicas. Alguns diriam que. Alguns diriam. Enfim, as ilhas ali, né? Vocês entenderam. E a gente também já tá juntando pra isso, tá se planejando. Eu tenho o sonho de comprar um apartamento com ela. Eu tenho o sonho de ter um carro elétrico. Não é um sonho grande, mas se eu quiser. Tipo assim, eu quero tentar juntar dinheiro pra ter um carro elétrico, porque eu sinto que vai me economizar bastante dinheiro de gasolina. O que é mais que eu tenho? Acho que. Eu tenho outros mais, mas enfim, acho que eu já tô falando muito de mim agora. Mas é isso. Me fala uns outros teus mais pontuais assim também. Mano, que eu ainda tenho. Ou que você já Então, realizou. Me fala os que você já me perguntou isso pra mim, né? Me fala os que você realizou. cara, que eu realizei. Você já falou do Bom, seu temporário, né? Mas enfim. eu temporariamente realizei o grande desejo de. Sacanagem. Eu realizei o. Então, Realizei o. Macalecur meio que fez isso. Não, mas eu temporariamente realizei tipo assim, o grande desejo. Agora, sempre que eu vou falar isso, eu vou ficar maluco. Mas Isso tá no meu mas prólogo, isso tá na minha introdução do epílogo. meu Enfim. sonho é que você marque essa porra. Ué, Mas meu sonho é que todos os jogadores façam a ficha. meu sonho é ter, meu sonho é ter uma sessão de RPG que comece na hora certa. Mas A brincadeira. minha também. Ai, Não, ai. mas tá, aqui já foram realizados. Cara, em Concluir uma campanha de 2015. D&D é forte, tá? Aliás. Isso é um sonho É que não. realizado meu. Então, é que não era muito. Não, assim. Se eu fosse falar de. Enquanto mestre e enquanto jogador. Eu joguei 2 sessões de D&D de 4 anos e pouco de duração e foi lendário, assim, pra mim. Tipo, é foda. Eu olho pra trás e falo assim, pô, foda isso. Não, e é muito foda. Eu adoraria ter mais mesas pra jogar, aliás, se alguém estiver ouvindo, pode chamar. É, minha disponibilidade é todos os dias, praticamente. Mas, cara, em 2015, eu fui campeão do Pan-Americano de Jiu-Jitsu, que foi muito, 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 muito foda. É, Maneiro, eu lembro disso. porque, porque em 2014 eu fui no americano, que foi no mesmo lugar e tal, foi na Califórnia. Mas era o campeonato americano de jiu-jitsu, não o pan-americano. E eu fiquei em segundo e tal. Cool. Uhum. Mas aí, mano, eu ganhei em 2015 e foi, tipo, muito foda. Eu me senti muito foda. É... Maneiro. Então foi irado. Aí, se alguém quiser É... procurar no Google campeão, você já tá com o seu nome aí. Verdade, não e tem mesmo. Eu lembro que eu mandei o link. Bom, não vou deixar o link na descrição, mas tem. Se alguém precisar, eu tenho. Até hoje. Mas é verdade. De novo, se a internet durar pra sempre, vai estar lá. É. Mas o. Mas enfim. Agora, outro sonho, mano. Tipo.
Difícil dizer algo tão grandioso nesse nível. Assim, eu diria sim que ir pro Japão esse ano como eu fui, foi, um grande sonho sendo realizado. Porque o Uhum. Japão, diferente, assim, de outros países, tem um apego emocional um pouco diferente pelo lado nerd também, que, como vocês bem sabem aqui, é um lado que eu tenho tido um contato muito mais próximo aí nos últimos 2 anos. Aham. Eh, mas assim, eu também adorei mas eu acho que seria injusto falar que ele é um grande sonho, porque eu também adorei todas as outras viagens que eu fiz, num calibre muito parecido, quando eu fiz pra França. O que foi a diferença dessa agora eu diria que foi que eu tinha o meu dinheiro, né, eu já era um adulto, eu tinha o meu dinheiro, recebi o meu dinheiro, então eu pude, enfim, pude comer onde eu queria, pude comprar as coisas que eu queria comprar, Ainda que obviamente não com tudo. as devidas limitações, né. É. Né, claro, mas tipo assim, sei lá, quando eu fui pra França, por exemplo, muito foda, aliás, só que, tipo assim, tinha dias que a gente comia, sei lá, já era uns lugar meio, tipo, meh, sabe. Ah, Hoje em porque é dia isso. não, e tudo bem, foi maravilhoso, maravilhoso, então, não sei, tipo, de novo, eu acharia meio injusto eu falar que esse é um grande sonho, se comparado aos outros. Lugares que eu já fui também, embora foi definitivamente aí, eu diria que foi um grande sonho. Agora, outros que eu realizei, difícil dizer, mano. Difícil dizer. Apesar de eu já ter feito muita coisa, muita coisa mesmo. É, e, tipo assim, e tá tranquilo com, com onde eu tô agora, em algum nível. Tipo assim, não tô satisfeito, mas tô bem, sabe? Tipo, eu não tô, Aham. tipo. Não acordo, tipo, porra, que fracasso, sabe? Mas difícil dizer. Tipo, eu poderia listar, assim, coisas, tipo, porra, sei lá, eu fui pra Salvador com o Christian, muito foda, tipo, fazer uma viagem com seu amigo, e também envolve essa questão, né, de, tipo assim, eu fui com o meu próprio dinheiro e tal. É, Uhum. e tem várias coisas, tipo, eu poderia falar do show do Linkin Park. Ah, Mas eu, é. eu não sei. É porque, tipo assim, eu não sei, não era algo que. Foi algo. Eu acho que foi algo que bateu mais quando eu tava lá, tá Não, ligado? mas Tipo, o não. do Paul foi um pouco isso, tipo, eu não tinha eu eu percebi que eu estaria na iminência de realizar um sonho quando ele anunciou que teria o show pro Brasil, mas antes disso eu não ficava pensando, tipo: "Caralho", entendeu? Tipo, vou Não, mas eu tava nessa pegada então também. Só que o meu foi até um pouco mais. O meu eu fui ali, o Paulo chamou e tal. Eu falei, bora. Só que, assim, realmente começou a bater pra mim quando eu tava, sei lá, tipo, uma noite antes da gente ir pra São Paulo, que eu tava ouvindo as músicas e eu tava, tipo, mano, que loucura, viado. Mas, tipo assim, por exemplo, em comparação com o do Pan-Americano Jiu-Jitsu, eu tava na minha cabeça, tipo, sei lá, desde que eu me inscrevi naquela porra, eu tava tipo, mano, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar. E todo dia eu tava treinando, 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 fazendo só isso. Então foi um pouco diferente. Entendi. Mas sim, não, mas porra, se eu for falar aqui de sensações, porra, o show, não, sem dúvida. Aí eu posso falar mesmo, o Japão, o show do Linkin Park, com certeza. É, Tu tu quer saber uma cara, parada? fala. Você estava falando um pouco antes de coisas que deixam a marca, né, tipo, deixam a marca. Eu tenho um sonho que, tipo assim, antes de eu morrer aí, tá na minha bucket list, que eu quero ter escrito um livro, tá ligado? Tipo, não sei do Foda quê, pra caralho. não sei Foda pra. Mano, não sei eu como, mas eu acho. quero, tá ligado? Não Mano, publicar faz isso. necessariamente, mas escrever. Não, mano, eu acho isso muito foda. Eu acho isso muito foda. Eu já pensei, até por estar nessa pegada, eu já pensei em fazer, tipo, uma biografia, mas nada muito, tipo, vai vender, vai. Tipo assim, só tá ali. Exatamente como eu falei, tipo, pô, como é que era a vida desse maluco aqui no século XXI, tá ligado? Bom, vou ler esse livro aqui desse cara, foda-se. Tipo, sei lá, sabe? Tipo, enfim, fica, É. tá aí, tá aí. Se alguém algum dia esbarrar, tá aí. Eu acho isso É, cool. eu não sei se eu necessariamente quero escrever Uma autobiográfico não, biografia. Não, não, eu mas também não, mas assim, eu já pensei, sabe. uhum. Mas o que que você pensaria mais? Tipo, uma ficção ou uma Não, dissertação?
Não sei, não sei, tipo, mas eu tenho essa vontade, entendeu? Pode ser uma dissertação, não sei. Até porque isso requer um rigor acadêmico que eu não tenho, tipo, não quero fazer um mestrado, entendeu? Enfim. É, É, mas pode ser ficção, eu o tenho, bom, livro do D&D. eu tenho o livro da campanha pra escrever, tipo, mas eu não sei, entendeu? Mas eu tenho essa vontade de ter um livro. A gente pode publicar a Invasão dos Patos. É, Sacanagem. vai ser ótimo Hum, também pra tu já fechar essa meta. Mas eu tenho essa meta, tipo, que não é algo ativo que eu fico pensando o tempo todo, mas eu tipo assim, penso às vezes, pô, uma parada maneira pra se fazer, tá ligado? Não, eu acho que é muito foda, mano. Eu também acho que nesse lance todo de sonhos, assim, eu acho que é muito real o que você falou lá atrás também sobre não ser algo atrelado com propósito, né? Aham. Porque eu acho que às vezes, tipo, realmente, ao atingir o sonho, você pode ter uma brochada depois de realizar, sabe? Aí você vai ficar meio tipo, porra, sabe? Eu acho que o legal do sonho é você aproveitar. Como eu falei, assim, eu falo isso porque foi a minha experiência, né? Tipo, depois que eu senti, pelo menos assim, tive o teaser de morar no Brasil e tal, eu entendi realmente o que que será no futuro viver o meu sonho. E eu posso falar que, cara, é muito foda, mano. Tipo, Boa. é... E eu acho que é sobre isso. Eu acho que mais do que a meta é tipo, sei lá, quero comprar um carro bem, tipo, um carro esportivo, às vezes uma pessoa quer, ou se eu sei que é um carro elétrico, né, por exemplo, tipo assim, agora vai curtir o carro, mano, dirige, tá Total. ligado? Vai, pô, você vai, aproveita, tipo, sei lá, na viagem, eu dei esse exemplo antes, né, tipo, quero conhecer a França, vai lá, mano, tira foto, tira 1 milhão de fotos, faz tudo que dá pra você fazer, sabe? Sim. É, eu acho que mais importante talvez do que bater a meta sonho é você usufruir do que o sonho realmente significa. E aí, voltando no que eu falei de propósito, né? Porque aí, se você bateu o sonho, tipo, você concluiu o sonho, talvez fique um pouco desnorteado, mas eu acho que aí é que você tem que entrar na vibe de, tipo assim, é isso, tipo, meu- sabe? Cria o seu propósito, tipo, pô, aproveita isso aí que você já conquistou e se for algo temporário, né, como seria uma viagem, por exemplo, como eu citei ou qualquer outra coisa, pô, batalhar agora pra fazer de novo, sabe? Tipo, sonhos morrem, mas sonhos reaparecem também, muito como você falou no lado B do Stephen Bishop, né? Uhum. É, eu acho que eu concordo muito com o que você falou naquele episódio, né? Eu acho que foi até na música da Clarineta. Não, eu tô contigo nessa também. A gente tem que estar sempre se reinventando e buscando novas metas e tal, e objetivos, e isso é importante, assim. Eu tô nessa agora, de, tipo assim, de querer juntar dinheiro pra conseguir, de fato, conseguir sair de casa, né, junto com a Juliana e tal. Tipo, eu tô nessa onda, né? Então, as coisas meio que revolvem a isso, mas eu também tenho outros, como, de novo, a nossa a viagem que a gente quer fazer, como eu te falei, né, das ilhas britânicas. E aí, tipo, foi o que eu conversei com ela, né? E ela mesma falou, cara, a gente não vai, sem ficar tipo assim, não vamos fazer porque a gente tem que economizar pra conseguir fazer a nossa casa, o nosso casamento, porque eu também quero me casar, tipo, e fazer uma festa legal e tal, enfim. Então, tipo, será que a gente economiza pra conseguir fazer essas outras coisas? Mas, mano, tipo, se a gente não realizar, quando é que a gente vai realizar, sabe? Então, tipo, é se planejar e fazendo as coisas, sabe? Tipo, acho que Cara, tem um pouco disso, tá ligado? eu acho isso muito real. Eu, na verdade, é... porra, eu poderia fazer um episódio inteiro do Fomos Inventados sobre isso, mas Não, assim, mesmo assim, eu porque sou até uma pessoa bem conservadora, tá? Em relação a fazer esse tipo de aventura, você sabe. sim, Mas tipo,
ainda assim eu reconheço a importância, tipo assim, cara, eu vou ficar juntando dinheiro, dinheiro, dinheiro pra quê, sabe? Tipo, aí o É, tempo vai não, mano. passando. Mano, eu tenho duas coisas pra falar sobre isso, né? A primeira é justamente voltando assim na viagem mais recente, né, que eu fiz, que foi pro Japão. Eu tava um pouco nessa porque os meus manos, aí se você assistiu o episódio da amizade vai saber, os asiáticos, né? Eles já tinham ido e tal, e eles sempre vão. Não sempre vão, mas enfim, eles vão pra uma porra de lugar também. Hong Kong, eles estavam em Okinawa depois, eu encontrei, né, com o Uhum, Nathan, mas depois ele foi pra Okinawa e tava lá o outro brother também. É, ele tinha, um deles, né, o Ben, como eu falei, ele tinha terminado com a. Ele tinha falado dessa ideia pra mim, aí eu falei, porra, bora e tal. Aí depois ele falou meio tipo, não, sei lá, tava falando com a minha namorada, né, e tal, e aí ela tava querendo fazer uma coisa mais de casal, eu e ela e tal, aí eu falei, beleza. Aí depois eu tava aí até no Brasil, foi no final do ano passado. uhum, Ele mandou tipo, pô, você ainda tá querendo ir pro Japão? Aí eu falei, porra, sim, bora. Aí ele, porra, show. Aí eu voltei pra cá, aí ele, não, é que eu voltei a falar com ela e tal, então a gente vai. Aí eu falei, mano. Quer dizer, eu não falei, né? Mas eu pensei, mano, quer saber se eu vou ficar esperando assim, ter alguém me chamar ou alguma coisa assim, tipo, mais específica, eu não vou nunca. Então eu vou me. Já, né, tenho esse dinheiro aqui juntado. Vou fazer, foda-se. E fiz. E foi muito bom. Valeu, porra, cada centavo. E num geral, eu também, assim, eu me identifico com o que você falou e me identificava mais do passado, assim. Eu era uma pessoa também que não gastava dinheiro com nada, nada, nada. Tipo, uhum. não como na rua, não como, é, sei lá, tipo, não gasto dinheiro desnecessário. Ficava até com peso na consciência se eu saísse e gastasse, sei lá, US$ 60 em qualquer lugar aí. Mas assim, a partir do ponto que eu comecei a ingressar em alguns relacionamentos e tal, e aí depois saindo deles, eu ia percebendo cada vez mais, eu ficava tipo, cara, quer saber? Eu gastei, sei lá, nesse período aqui, X tempo, eu gastei X dinheiro com essa porra. Porra, eu posso fazer isso por mim também, sabe? Então Sim. eu hoje em dia sou uma pessoa mais permissiva com isso. Embora também esteja aí nesse grind de, de ter um apartamento. E hoje em dia nem tem dinheiro pra porra nenhuma. É médico, é faculdade. Mano, se eu soubesse que a vida adulta ia ser essa porra aí. Mas mentira, porque também tem coisas muito boas. Mas, mas, mas é só Tem. conta, mano. É só. Sei lá, Não, parece isso é que eu. foda, isso é Parece foda. que, parece que eu junto. Parece que juntei X. Me aparece. Parece que, sei lá, na semana que vem vai aparecer um pouco, mil e sei lá quantos dólares isso aqui e tal. É. Tem que pagar, né? Não tem jeito. Mas. Mas tipo assim. Mas eu entendo que tem Esse. Não essa barreira, mas essa linha, né? Tipo assim, você tem um sonho que requer um sacrifício, mas às vezes, cara, mas você tem que aproveitar a jornada também, não tem jeito, né? Sim, sim. Senão, pô, de que adianta, sabe? Eu acho É, que mano, senão o tempo tem que ter um passa equilíbrio. e, tipo assim, tu É, já não tá mais com a tua disposição que tu tinha antes, com a conjuntura, enfim, dá não, mano. exato, exato. E eu acho que no fim do dia, assim, tipo, sei lá, quando você realizar o sonho, né, realmente de, bom, sair de casa, né, tô casado e tudo, se for um ano antes ou um ano depois da meta, assim, por conta de uma viagem ou, enfim, ou por conta de alguma coisa, eu acho que, sei lá, Uhum. 10 anos, 20 anos pra frente, isso aí pouco vai importar. Acho que vai ser muito mais Mas a legal você viagem ter a vai estar na memória da viagem. memória. Exato, Exato. exato. Eu acho que é muito mais legal você ter a memória da viagem. Porque, tipo assim, você vai pensar o que, tô morando aqui há 9 anos, poderia estar morando há 10. Não, pô, você vai pensar, tipo, porra, que foda, fiz a viagem e já tô vivendo a minha vida foda aqui pra caralho com a minha esposa há 9 anos, sei lá, foda-se, sabe? É, Tipo, é. então acho que é isso. Eu também acho que é bem isso. Eu tenho, acho que algumas outras coisas mais pontuais também, que eu acho que eu gostaria de fazer, tá ligado? Antes de morrer. Acho que tem duas coisas que eu gostaria de citar ainda.
Quais são Uma elas? delas é, tipo, eu acho que na minha. Não na minha velhice, mas tipo, quando eu estiver me aproximando da terceira idade já, eu quero. Eu quero viver a minha vida num grande centro, né? Tipo, uma cidade. Mas eu quero ter uma casa na serra pra quando eu ficar velho eu só ficar lá. Pode ser na serra, de preferência, tipo, ao invés de ser num, sei lá, na região dos lagos, vamos dizer. Não, eu preferia algo mais, tipo, uma casinha num lugar afastado assim, onde clima mais ameno, natureza ali do seu jeitinho e tal. Enfim, pra ter esse conforto, entendeu? Pra ficar lá, provavelmente nem sempre, né? Mas, tipo, passar um tempo lá, quando eu quiser sair do dia a dia, do centro urbano e tal. Claro, vai ter um momento que eu vou ficar idoso o suficiente pra talvez precisar estar num lugar que tenha mais fácil acesso a tudo, né? Então, por isso que eu não quero que seja tão tarde na vida. Mas é isso, eu tenho essa vontade, tipo, ter uma casa no, no campo mesmo, na zona rural e tal. Enfim. Cara, eu acho isso muito foda e eu também tenho um pouco disso, na verdade. Eu sempre fico sacaneando a minha mãe, porque a minha mãe ela fala que quando ela ficar mais velha, e assim, é muito mais provável que ela viva bem mais anos que o Bill, né? Pra quem não sabe, Bill é o meu padrasto. Uhum. É, e realmente, assim, porque ele já tem um age gap de mais ou menos uns 10 anos, realmente. E o. Bom, então é provável. E no geral, acho que mulheres vivem mais do que homens mesmo, né? Por uma questão de Sabia. fatores aí, mas enfim, mas normalmente vivem. Até onde eu sei. Então ela fala que, pô, quando acontecer, né? Quando ele falecer, eu provavelmente vou ter que morar no Brasil, porque é onde você vai estar, né? Tipo. Aí eu falei, pô, show, vai morar na minha casa lá de Petrópolis. Eu falo isso de sacanagem, que eu falo que eu vou. Eu nem é tão real assim, né? Obviamente. E eu nem diria que é um sonho. Embora fosse cool, mas eu ter, tipo, um sítio, assim, tipo, uma parada dessa, ia ser Eu cool. queria uma resenha dessa. Eu acho que ia ser muito maneiro mesmo. Até pra, sei lá, tipo, ia ser legal, tipo, ficar lá, tipo, só ter o sossego mesmo, o ar puro e tudo, né? Tipo, essa vibe assim. E também, sei lá, tipo, convidar um pessoal, passar um final de semana, tudo bem que não sei, se for muito mais velho, realmente não sei a condição logística disso, mas enfim, eu acho que ia ser legal nonetheless. Sim. Mas assim, de sonhos mais pontuais, cara, eu tenho vários, mano. Eu tenho vários. Eu queria aprender a falar francês, eu também queria aprender a falar japonês. Eu tenho, É, tipo assim, eu tenho uma vontade também de ser proficiente em, pelo menos, tipo assim, eu tô chegando agora num nível de proficiência em espanhol, né? Eu gostaria de ter uhum. mais um idioma depois dele, tá Não, eu acho ligado? isso muito maneiro, mano. Eu acho isso muito maneiro. É, eu. Uma coisa que eu queria fazer, mas assim, não diria que é um sonho, porque se fosse um sonho mesmo eu já teria aprendido, né? Mas não sei também, eu queria saber surfar, só de rolê, assim, nem nada muito marola, não. Só tipo, sei lá, não. Só pegar uma onda assim, bater umas fotinhas e tal, sem camisa. Mas, mas, tipo assim, eu só acho que ia ser cool e também porque eu acho que tem tudo a ver com a vibe Rio de Janeiro, né? Mas se eu quiser, assim, tipo, se eu quisesse muito aprender, tipo, 100% de verdade, eu já teria pedido pro Kevin me ensinar. Mas eu acho que, sei lá, quando eu tiver, tipo, instalado aí no Brasil mesmo, e já tiver um tempo aí, mesma coisa com o francês, né? Lembra? Eu tava olhando lá o curso lá da, Sim, sim, da sim. Aliança Francesa, enfim, eu acho que quando eu tiver já com essa coisa feita, eu acho que esses objetivos mais hobby, digamos, né? Esses sonhos mais pessoais mesmo, só de tipo assim, acho foda, vou fazer, né? Eu acho que sim. Agora, um que eu falei mais cedo, né? Que a gente falou mais cedo, eu queria poder falar que eu já fui em todos os continentes. E se eu fosse abrir aqui uma lista de lugares, aí o Aí episódio ia fodeu. ganhar uma hora, Mas eu queria muito, assim, felizmente consegui ir pra Ásia, mas eu também queria ir pra algum lugar no Oriente Médio também, né? Embora seja a Ásia também tem uma pegada diferente, tipo a Jordânia e tal, acho que seria legal.
Aham. Ou até, enfim, no norte da África também, né, Marrocos, embora aí já seja África, mas eu também queria ir pra África subsaariana, né, tipo África do Sul, por Uhum. exemplo, o meu amigo Nathan, foi, enfim, ele já foi, ele já bateu a minha meta. Mas o, mas o, mas enfim, eu acho que ia ser muito legal. Austrália eu ia só de rolê. Porque, sei lá, eu acho que eu ia ver um Senhor dos Anéis e ia pra Nova Zelândia só pelo tour, né? Mas não tenho tanto interesse, se eu tô Mas sendo falam que franco, mas. Sydney é uma cidade bem legal. Não, assim, eu aposto que ia ser legal mesmo. É, mas, tipo assim, não tá no meu top 20, Ah, não, sabe? perfeito, perfeito. Mas ela acaba que ganha uns pontos por ser um continente novo, né? É, embora, sei lá, né? Antártida eu acho que vai ser mais difícil, mas aí a gente relenta. Essa vai É. ser off. mas mas eu tenho isso e assim, cara, que muitos lugares pra conhecer, torcendo muito aí pra uma de duas coisas, ou pra eu no futuro realmente esse lance aí do home office ser uma realidade mais bem difundida e eu ter essa oportunidade de só fazer o que eu já faço mesmo, indo Sei pro lá, o Brasil, mundo tá mas pra todos os passando lugares. por um momento de regredir Estão isso aí, voltando. sabia? É. Exato, eu sei, eu sei. Por isso que aí tem a segunda fase, que é que os robôs comecem, que os meios de produção virem todo das máquinas e só que ao invés da gente ser exterminado pelas elites, que eles deem pra gente só um social security aí pra gente só existir e viver a vida cool. Aí o que vai acontecer eu Ah, não sei, mas o sonho é esse. entendi o seu sonho, Não, não. Lenin. Não, não, não. Até porque, enfim, eu teria tomado algumas posturas bem diferentes das da Revolução Bolchevique. Justo. Mas o. Não, claro, claro. Mas o. Mas vai saber, né? Mas assim, sei lá, se as máquinas fizessem tudo, né? Tipo. Ah, Não mano, sei, seria porque eu, eu ótimo acho, se eu acho que. todos esses Eu acho grandes que tem momentos de dois. inovações, a gente experimenta uma primavera onde as coisas começam a dar certo e depois o ser humano, filho da puta, vai lá e. É porque eu acho que pode ir pra dois caminhos, realmente. Eu acho que ou vai ser esse meu lado aí mais otimista mesmo, tipo assim, a máquina agora faz tudo, pô, agora é isso, tipo, toma aqui esse, Não vai rolar esse não, sabe, eu acho. tipo, eu também acho difícil, porque o que eu acho mais realista até é, tipo assim, a máquina faz, tchau, agora tô sem emprego, fudido, quebrado. É É, isso aí. mas enfim, mas aí, mano, não vai dar pra sustentar isso aí, vai ter que, enfim, é bom, aí já é outro programa. Aí a É. gente faz um outro falando sobre o que a recomendação do filme vai ser Formigas. É... Sacanagem. Mas, Ai, ai. mas enfim, vai saber. Não, mas assim, Vai saber. tenho uma última coisa a mencionar também. Fala É aí. engraçado que eu falei disso recentemente e eu tô percebendo que eu tô falando disso com mais frequência ultimamente, talvez eu coloque isso numa prioridade. Sabe como você falou o seu negócio do surf? Hum, Que não é bem um. Tipo assim, será que é um sonho? Porque eu nunca me dediquei pra fazer isso acontecer, né? é. É, mas eu tenho essa vontade que, tipo, a vida vai acontecendo e eu acabo não parando pra fazer, enfim. E tem várias outras paradas dessa. Mas. Mas eu. Eu tenho uma parada que é a seguinte: quando eu tinha uns 7 anos de idade, eu tava no carro e tal, com o meu avô e com a minha avó. A avó que eu já mencionei aqui hoje. E aí o meu avô virou pra mim, tipo, eu tava atrás, né? Ele tava dirigindo. Aí ele falou: Ah, filho, me fala aí um instrumento que você quer aprender a tocar. Aí eu lembro que eu falei pra ele: Ah, avô, é um violino ou um piano. Eu falei algo assim. Aí ele riu, tipo, beleza. Aí passou um tempo, tipo, umas 2 semanas, e ele foi e me deu um cavaquinho, né? Pra quem não sabe, é um instrumento de corda, tipo um violão em miniatura, né? Pra tocar geralmente uns ritmos tipo samba, pagode. É tipo um ukulele, né? Mas todo mundo sabe, eu acho, do que se trata. É, e aí, tipo, eu acho que ele deu porque ele sabia que eu conseguiria mexer nele, né? Por ser criança. Ele poderia ter comprado um violão pra criança, mas não, ele comprou um cavaquinho. Tipo assim, e na verdade isso foi, tipo, provavelmente a última coisa que ele me deu, porque isso foi no ano que ele faleceu, tipo, foi meses antes dele falecer. É,
E eu nunca aprendi a tocar. Eu guardo esse cavaquinho comigo até hoje. E eu nunca aprendi a tocar. Então, tipo, eu tenho vontade de um dia tocar, sabe? Porque é o último presente que o meu avô me deu e eu ainda não parei pra. Eu acho que eu era muito criança quando a morte dele aconteceu, então eu até demorei pra entender um pouco. E eu já Uhum. até tenho poucas memórias dele, né? Que eu tinha 7 anos, né, quando ele morreu. Mas. Mas eu fico pensando nisso, entendeu? E tipo assim, hoje, eu nem. Tipo assim, de novo, acho que se eu tivesse que fazer uma escolha, faria até a escolha do que eu fiz na época. Se eu tivesse que me empenhar pra aprender um instrumento, seria piano ou violino, são os que eu mais gosto. Mas. Mas eu acho que tem isso, né? Tipo, tem esse cavaquinho especial. Tipo, sabe? Nós, pra além de aprender um instrumento, tá ligado? É, que Então eu tem tenho essa essa vontade. pegada sentimental também, né? Em relação a esse cavaco em específico. Esse É, cavaquinho. É. Ah, mano, eu acho isso irado. é. Mas não, eu entendo que às vezes é meio foda. Tipo. Bom, é a mesma coisa minha do surf. Ou até guitarra, tem guitarra aqui. Tem, tipo, 3 guitarras aqui. Eu não sei tocar. Mas ia ser. Mas, tipo assim, se me perguntassem, Augusto. Tudo bem que não tem, assim, não tem o background que o seu cavaquinho tem, né? Também, mas, tipo assim, sei lá, se me perguntasse, aí, Augusto, você toca? Eu falo, não, só tá, tá ligado? Mas eu acharia foda se eu tocasse, sabe? Mas realmente, às Sim. vezes, você ter esse gás de se empenhar e fazer e tal. E, cara, eu acho que isso, pô, talvez fique até uma reflexão, né? Às vezes, sobre você começar uma parada, tipo, às Total, vezes, às total. vezes a parada é realmente dar o primeiro passo, tipo, porque tem coisas assim tipo, não que eu esteja inseguro de tocar guitarra, por exemplo, porque ninguém ia ver eu tocando até, enfim, até, a menos se eu mostrasse, mas se eu só ia mostrar se eu tivesse já no gás pra mostrar, né? Uhum. Mas, tipo assim, sei lá, algo que eu acho que seria muito foda fazer é mestrar uma sessão de D&D, como você já fez, né? Ah, isso é cool. Mas eu, sei lá, eu me sinto meio inexperiente pra isso, apesar de ter jogado bastante a sua, né? 4 anos, como a gente bem falou mais cedo. Aproveita agora que Mas. o D&D estreou uma atualização da quinta edição e a partir da próxima campanha eu já vou utilizá-la. Você tem que aprender 100% as inovações. Você podia Uhum. ler e... Eu lembro que eu vi o vídeo disso, acho que o Paulo mandou na época. É aquela que agora o Smite vai estar, tipo, É. diferente? Tá, eu acho que eu Tem sei várias qual é. mudanças. Tem mudança em background, né? Enfim. Vai ser mais, tipo assim, não vai ser tão vinculado Já é, o à livro já estreou. raça. Eu acho o livro lindo, inclusive. Falam que é um dos livros mais. É o livro mais bonito da história da Wizards of the Coast. Tipo, que ele é muito artístico. Vou, Tipo, cada classe, cada subclasse tem uma ilustração própria, tipo, uma página inteira de ilustração. Não é tipo. Pô, falam que o livro é gigantesco, mas é bem uhum. foda. É o tipo o manual, é o novo manual do jogador. Enfim, Vou estreou ano botar passado. aqui. Vou botar aqui na lista de amigo oculto, caso qualquer É. pessoa tire o nick. Mas. Mas mano, Mas, eu acho mas que é, é isso. é isso, vamos para as recomendações então? Caramba, bora. E aí, mano, o que que você tá querendo recomendar pra galera? Cara, Inception. Sacanagem, eu falei mais cedo. Não. É, Então, mano, primeiro, eu, eu pensei em fazer diferente. Botar Assim, quando chapa a gente. quente pra gente Pra gente dançar. dançar. Mas não, ironicamente, ia ser uma música. Eu pensei em fazer isso. E eu ia falar de. Eu ia falar de Spread Your Wings, né? Que você já até trouxe no lado B. Porque eu acho que tem Aham. muito a ver com você ir atrás dos seus sonhos. Mas aí eu falei, mano, ele já trouxe no lado B e tal. Ah, mas é uma boa Então. recomendação. Não, mas fica, né? Não, pode Fica ficar, aí, menção realmente. honrosa. Aí não, sem dúvida. Mas eu fiquei pensando em filmes, né, no geral, que é o que a gente mais costuma falar aqui, né, tipicamente. E só que eu só tava, eu não sei, eu pensei em vários, assim, tipo, sei lá, Em Busca da Felicidade, com o Smith, ou até, sei lá, eu pensei em vários, o filme do Eminem, sabe, o 8 Mile, que seja, tipo, o Lose Yourself, aliás, também, boa música de motivação, assim, sobre sonhos, é, mas enfim, aí eu tava. Só que nenhum eu tava cravando, assim.
Até que a gente teve. Até que aquele dia a gente se conversou, né? Me enrolei aqui pra falar, mas. A gente conversou, e você tava, eu não sei qual é a minha recomendação. Eu falei, mano, nem eu sei direito. Botei o celular no peito ali, tava deitado. E veio. Bom, a Qual que é? recomendação é um anime, na verdade. Ó, E o anime é Cyberpunk. Cara, eu não vou dar spoiler. Mas tá. muita gente, assim, talvez até pessoas que viram, ou nem que viram não, quem viu vai saber, mas pessoas que já que viram, assim, o trailer, ou, por exemplo, ou que só sabem do jogo, ou qualquer coisa. É, tipo eu não É, entendo porque você tá recomendando. então, mas é que eu não vou, eu não quero dar spoiler, mas eu, Ok. mas eu acho que entre várias coisas que ele tem nele, né, o romance e, enfim, e toda a estética futurista e tal, e a questão aí das corporações ao o Formigas aí, sacanagem, mas, mas, além de tudo, eu acho que no final mesmo, tipo, ele é um anime sobre sonhos. Ele só tem 10 episódios, é bem curtinho, e no final, quer dizer, e no início, talvez assistindo, você nem entenda. Tipo, ele começa assim, já num tiroteio, uma parada meio. Tem várias cores, meio um pouco psicodélico ali em questão de visual, mas. Mas, tipo, sei lá, se você for assistindo ali até o episódio 10 você vai entender que é muito sobre você reconhecer o seu próprio sonho, tipo, qual é o meu sonho, sabe? E também sobre como às vezes os sonhos mudam, tipo. Pô, mano, é que não tem como falar sem spoiler. Eu tinha que ter me planejado mais pra falar sobre isso, mas. É. Mas é isso, tipo, o anime. Se você assistir, você vai entender que no final das contas ele é sobre os sonhos ali, às vezes num lugar que parece que você não tem muita saída e que com muito esforço, apesar de ser contra todas as adversidades, você vai conseguir. Só que você tem que ficar atento também, né? Até como a gente falou, sobre se é isso mesmo, sabe? Se às vezes vale a pena você entregar tudo por esse sonho. Às vezes você cara, esse anime é insano, tá? Mas, mas pô, é lugar que eu não quero falar, né? Justo, justo. Mas às vezes você, sabe, você quer muito uma coisa e você quer que isso aconteça, e aí quando acontece, você olha pra trás e às vezes você entende que, mano, não sei, vocês vão ter que assistir, vai ser isso aí mesmo. Eu acho Essa é que a mas eu acho que eu recomendação da vez. entendi. Eu gostei das provocações. É, gostei mesmo. A minha recomendação, ela tem um pouco a ver com o que eu tinha falado aqui no episódio. É, de que eu não tenho exatamente um sonho específico, né, que seja muito bem definido, mas eu tenho várias vontades, né, de fazer na vida antes de morrer, uma bucket list. E aí, quando eu falei isso, eu me lembrei exatamente do filme Bucket List, que tem ali o Jack Nicholson e o Hora a Morgan hora. Freeman. Eu não lembro o nome. É, eu não lembro o nome dele em português. É, mas é um filme que é dirigido pelo Rob Reiner, né? O mesmo cara de When Harry Met Sally. É o mesmo diretor. Ah, E, enfim, eu, eu gostei bastante do filme, assim, é basicamente um filme sobre dois pacientes idosos que tiveram um background diferente, mas que eles já estão tipo, num hospital pra morrer, tipo, estão com doenças terminais. E eles meio que olham pro outro e falam assim, pô, mano, e se a gente só fizesse tudo que a gente quer fazer antes de morrer, tá ligado? Eles montam uma bucket list e eles vão ajudando um ao outro a cumprir essa porra. Só que aí eles acabam entrando na vida um do outro, enfim, conflitos e tal, mas é uma resenha. E aí acho que é sobre você tentar aproveitar a sua vida e realizar as coisas que você tem pra fazer e, tipo, e sempre há tempo de realizar, sabe? As coisas que você quer fazer pra sua vida, entendeu? Eu acho que isso me lembra muito um outro filme também do Jim Carrey que eu adoro, que é o Sim Senhor, né? Que eu, Mano, que eu cara, curto bastante. eu assisti esse filme religiosamente quando eu era criança, mano. É Juro. mesmo?
É, esse é legal. tipo, Esse é legal, eu assim. lembro, eu lembro até das músicas que ele canta quando ele vai impedir o brother Aham. de se tacar, né, e tal, e que a moça cantava também. E que tinha Can't Buy Me Love, né? Cara, eu adorava esse filme. Sério. Esse aí é É. top filmes que marcou minha Eu, infância, assim. eu gosto do Sim Senhor também. Não é o meu favorito do Jim Carrey. Eu amo Jim Carrey, mas não é o meu favorito do Jim Carrey. Não, também nem é o É, meu favorito. É só o que eu mais. Mas é mas eu, tranquilo que eu mais assisti. É tipo mas como eu se fosse a primeira curto. vez do Adam Sandler pra mim. Entendi, entendi. Eu curto bastante, mas assim, acho que de recomendação eu deixo o Bucket List, que acho que tem mais a ver. Uhum. Realmente não lembro o nome dele em português. E eu também deixo. A gente falou. E aí, né, pra ilustrar um pouco de um dos meus sonhos que eu falei aqui, eu deixo a canção da Elis Regina, Casa no Campo, né? Que ela fala. Eu quero uma casa no campo, né? Onde eu Paraná. posso plantar. Exato. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais. Acho que é um pouco isso. Acho que é um pouco do que eu quero, com a casa no campo e com outros sonhos também. É isso. Acho que foram minhas recomendações. Cara, muito show. É, Curti também. é isso, né? Eu acho Acho que que eu. deu pra gente se abrir aqui com os sonhos e eu consegui entender qual é o seu sonho, apesar de não ser um sonho, né? Pontual, como a gente falou. Mas o meu, assim, o meu acaba que nem é tão bem, né? Tipo, o meu é morar no Brasil, mas é pra desfrutar das coisas que vem com isso, né? É tipo assim, tá Mas ligado? eu achei engraçado que eu acho que ao longo do programa eu saí com a sensação de que eu, na verdade, tenho bem mais sonhos do que eu Não, você tem sentia vários, é. que eu tivesse, Não, mano. É né? Enfim. cavaquinho, é a casa no campo. Mas enfim, no final das contas, se nenhum desses se realizar e eu só estiver bem feliz e acompanhado e estável, eu tô feliz. Não, eu também. Eu acho que isso é o mais importante. Bom, é isso, né? É Então é isso. isso, obrigado por ter ouvido até o final. A gente fica aí com as recomendações que demos. Até o próximo programa do Fomos Invitados. Não sei qual vai ser o próximo tema também. É, e muito menos a próxima recomendação. Ai, ai. Abraço, galera.